Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Visão 360. Você que nos acompanha sempre aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Mas você também pode nos acompanhar ao vivo, pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E ainda tem aquela opção que eu sempre relembro, curtir através da sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, vamos falar sobre as mudanças no imposto de renda para a pessoa física 2026, como as novas regras, de repente, podem impactar milhões de contribuintes. Temos novidades: ampliação da declaração pré-preenchida, restituição automática via Pix. Cada ano tem uma aceleração de tecnologia, um progresso neste processo todo, novas formas de cruzamento de dados e maior controle, é claro, sobre operações financeiras e apostas esportivas. Você sabia? As chamadas bets. A Receita Federal aposta, sim, em mais tecnologia e automatização para reduzir erros e facilitar o processo. Mas as mudanças também levantam dúvidas. Por exemplo, sobre privacidade, isso está em constante discussão. A fiscalização certamente fica melhor. Mas como está a adaptação dos contribuintes, hein? As novas regras realmente vão simplificar a vida do brasileiro? E como evitar erros e problemas com o leão? Para falarmos sobre este assunto, recebemos a empresária, contadora e CEO do Grupo IN, Michele Modelski. Muito obrigado pela presença. Bem-vinda ao Visão 360. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. É aquela velha história, muita gente deixa para a última hora. A gente estava conferindo os números e sim, nem metade das declarações foram entregues. Exatamente. Então, tem muita gente ainda para acertar as contas. Sim. Já já a gente fala mais sobre a nossa pauta de hoje. Antes, as notícias no Momento 360. As negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio voltaram a enfrentar dificuldades após novas divergências entre Estados Unidos e Irã. O governo iraniano defendeu sua proposta de acordo e classificou o texto como legítimo e generoso, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, considerou as exigências de Teherã totalmente inaceitáveis. Entre os principais pontos de conflito estão o programa nuclear iraniano, o controle do Estreito de Hormuz e a suspensão das sanções econômicas. O impasse aumentou a tensão e provocou nova alta no preço do petróleo no mercado global. As autoridades de saúde confirmaram novos casos de hantavírus entre passageiros retirados do navio cruzeiro que enfrentam surto da doença no Oceano Atlântico. Um passageiro francês teve diagnóstico confirmado e apresentou piora no quadro clínico, enquanto um turista norte-americano também testou positivo para o vírus. A Espanha iniciou nesta segunda-feira a retirada dos últimos passageiros que permaneciam a bordo da embarcação. Desde o início do surto, 3 pessoas morreram e mais de 90 passageiros já foram repatriados para seus países de origem. A Organização Mundial da Saúde mantém recomendação de quarentena de 42 dias para todos os ocupantes do navio. E o mercado financeiro voltou a elevar a previsão da inflação para 2026, segundo dados divulgados pelo Banco Central. A estimativa para o índice de preços ao consumidor amplo subiu para 4,91% e ultrapassa novamente o teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. O avanço dos preços dos combustíveis e alimentos, influenciado pela guerra no Oriente Médio, tem aumentado a preocupação do mercado e dificultado o controle inflacionário. Mesmo após novos cortes na taxa Selic,
o Banco Central mantém cautela sobre os próximos passos da política monetária. A previsão para o dólar no fim do ano segue em R$ 5,20. Lembrando que a cotação do dólar, é claro, tem reflexos em tudo que a gente consome, em todos os serviços, então de olho também na questão do dólar. E de olho no imposto de renda, a gente volta daqui a pouco no Visão 360. Afinal de contas, você já fez a declaração, já entregou a sua declaração do imposto de renda? Tem novidades este ano e a gente vai falar sobre mudanças, sobre avanços, sobre cuidados que você deve ter. É rapidinho e a gente já volta. Vem aí o acerto de contas com ele, o leão. O leão bota medo em muita gente, pois a declaração do imposto de renda é aquela questão que fica sempre no ar. Você já fez? Você não fez? Você vai deixar para a última hora? Eu não posso condenar ninguém, porque eu deixo. Não sei se é questão de ser brasileiro, se eu sou relapso, se eu sou mais um. Nossa convidada de hoje é Michele Modelski, contadora, empresária e CEO do Grupo IN, para nos falar sobre a declaração deste ano, novidades, os cuidados que a pessoa deve ter ao fazer a sua declaração. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Michele, se fôssemos pontuar as principais novidades, quais seriam para a declaração deste ano? Bom, as principais novidades são a declaração das bets, que até então não entravam na declaração, e esse é o assunto quente do momento. Então, quem já aposta, né, nessas plataformas de aposta online precisa fazer a declaração dessa renda, do ganho que obteve com as apostas online. Então, esse é uma das principais mudanças, né? A outra mudança significativa foi o aumento, então, do limite dos rendimentos isentos, que antes era de 40 mil a obrigatoriedade, agora passa para 200 mil reais. Então, houve uma ampliação aí. Então, quem tem menos de 200 mil reais de rendimentos isentos não está mais obrigado a declarar o imposto de renda. Também tivemos a questão as plataformas já falei, o prazo, né, que então iniciou um pouco mais tarde esse ano. Pois é, né? Era sempre lá pelo dia 15 de março, agora passou para o dia 20, foi a partir do dia 23 de março e vai até 29 de maio, então houve aí um... Mas o prazo total, ele está maior que os outros anos ou ele mais ou menos se equivale? Maior. O prazo total Antes a gente tinha a entrega até o dia 30 de abril, e agora vai até 29 de maio, né? Então teve aí um aumento de um mês a mais no prazo de entrega, que aí, mas todo bom brasileiro, né? Esse um mês a mais não significa entregar antes, Não né? posso condenar, como eu disse na abertura desse bloco, porque eu deixo ou estou deixando para a última hora, ter que juntar documentos, enfim. Mas vamos pelas novidades. As bets. Muitas vezes a pessoa joga ali por diversão, a gente tem uma questão de saúde pública, assim, de muita gente que está gastando o que não tem para jogar, mas vamos tomar por base as pessoas que jogam para se divertir, enfim, e ganham uma coisinha ali. Qualquer ganho ele tem que ser declarado? Dentro do limite da renda tributável, né? Então, a renda tributável, o limite é 35.584 mil no ano. Se ultrapassar esse limite, somado às demais rendas que você obteve durante o ano, sim, está obrigado a declarar. Sim, aí na verdade você tem que pegar tudo aquilo do exercício, né? Do exercício que foi o ano, no caso, e ver os rendimentos que vieram através das bets. Exato. Para ver nesse total se ultrapassa este valor. Isso mesmo. E as pessoas fazem isso. Como é que faz esse controle? Que tipo de extrato ela vai conseguir? As empresas devem fornecer o informe de rendimentos, é uma obrigatoriedade. Então, dentro das plataformas, a pessoa precisa acessar e ver onde que está esse documento, né? Ou alguma forma de obter o documento.
E eu não descarto o bom e velho controle mensal, né? Se a pessoa for organizada e precisa dessa organização, de manter um controle, pelo menos, que seja anotado, que seja numa planilha, do quanto obteve com os ganhos, né? Até porque ganhos também mensais, que sejam em valores expressivos, também precisam ser declarados e recolher imposto de renda sobre esses valores. Sem dúvida nenhuma. Eu sou daquele tempo que tem uma pasta, né? A pastinha que vai guardando as coisas ali dentro, né? Eu recomendo, embora tenhamos aí muitos avanços do ponto de vista da tecnologia, as pessoas podem usar o celular, pode usar uma tabela de Excel, seja lá o que for, mas eu tenho a pasta. Só que tem muita gente que não faz o controle ainda. Não faz, exatamente. A mesma coisa o MEI, né? O MEI é outro caso que acabam não fazendo esse controle e do que gasta, do que recebe de rendimento desse MEI. Então, isso é bem complexo. Bom, aí a questão dos 5 mil por mês. Tem gente que está fazendo a maior confusão com isso. Sim. Por quê? Porque ele só vale a partir de 2026, essa isenção, né? Então, a partir de janeiro de 2026 é que está valendo a isenção dos R$5.000, mas isso só vai ser declarado na declaração de 2027. Então, este ano estamos declarando os rendimentos recebidos em 2025, até 31 de dezembro. E aí, essa isenção, né, passou a valer a partir de janeiro de 26. Por isso a confusão. Então, não está valendo porque a gente está prestando informação agora. Na verdade, a gente fala sempre de um exercício anterior, né? Está prestando mesmo. um ano em relação ao ano anterior. É que isso está dando... Ah, não, mas eu ganhei menos de 5 mil. Não, gente, isso vai ser declarado, mas vai valer para o ano que vem. E as pessoas ainda não... têm uma certa dificuldade, né, em relação a isso. Tem aqui uma questão que é a declaração pré-preenchida. Isso veio, sem dúvida nenhuma, para facilitar a vida de todo mundo. Mas vamos falar aqui daquela pessoa que tem que fazer a declaração. Ela vai ter a sua vida facilitada. Mas, por que ela não pode confiar exatamente naquela declaração pré-preenchida? A Receita Federal ela vem ampliando cada vez mais o controle e a fiscalização e o cruzamento de dados. Então, hoje a pré-preenchida, ela só vem pré-preenchida porque as empresas prestam informações de tudo aquilo que a pessoa ganhou, tanto os bancos quanto as empresas. Mas esse é um processo que ainda não está 100%, né, redondo. Então, muito embora as empresas tenham essa obrigação de informar, o cruzamento da Receita Federal não está 100% efetivo. Então, é necessário que haja uma conferência. Então, principalmente, o que eu vejo hoje dentro das declarações que acaba não puxando de forma automática ou não puxa da forma correta, são os planos de saúde, por exemplo. Ou falta informação, ou o valor não está batendo com o que foi pago durante o ano, a questão dos dependentes também. E hoje também há um cruzamento com os cartórios, que também não é 100%. Então, se tu vendeu ou comprou um imóvel, nem sempre a pré-preenchida vai puxar. Somente aqueles cartórios que já estão mais automatizados. Fora isso, não puxa. Então, tem que haver, sim, uma conferência, porque não dá para acreditar 100%. Tá, mas isso significaria, em última instância, malha fina, onde houver essa divergência? Sim, sempre que a declaração não refletir aquilo que está declarado pelas empresas, a chance de cair na malha fina aumenta. Mas as empresas também têm prazos para envio dessas informações. E aí a Receita aguarda sempre esse prazo para que haja o cruzamento de informações. Então, mesmo que não esteja na minha declaração e eu apresente o valor correto ou eu declare isso que não está na pré-preenchida, isso vai ser processado ao longo dos meses e aí não quer dizer que eu vá cair na malha fina, né? Porque a empresa também vai prestar essa informação. Eu duvido alguém que está aí do outro lado, até o Bigode que está aqui, quando eu falo em malha fina, que não dá aquele negócio aquele aqui. Arrepio. Aquele arrepio, né? Puxa, tem que ir lá dar explicação e às vezes são coisas simples, né? Já vi exemplos de pessoas que... Claro, a declaração, como eu falei anteriormente, ela vem progredindo com o passar do tempo, do ponto de vista tecnológico, as coisas, o cruzamento de dados, né? Mas bastava colocar algo errado no nome ali, enfim. E aí já tinha um problema com a malha fina e muita gente se desesperava. E muito golpista atuava.
porque vários e-mails chegavam, ou chegam ainda para as pessoas, dando conta de que ali tem uma informação da Receita Federal e as pessoas vão lá e caem em golpes. Infelizmente, ainda hoje é uma realidade. Exatamente. Me parece que a tecnologia também tem esse efeito colateral, né? Sim, o que é importante a gente ressaltar para as pessoas é que a Receita Federal não envia e-mails. Então, sempre que você receber aquele e-mail dizendo que é da Receita, não é verdadeiro, né? Então, esse é um primeiro cuidado. A Receita só se pronuncia através da caixa postal dentro do ambiente da Receita Federal que você tem que acessar com o Gov. Né? Então, no máximo, quando a gente cadastra lá dentro do site da Receita o telefone de contato, você vai receber um SMS, por exemplo, de que tem uma mensagem na sua caixa postal. Então, tem que acessar com o Gov e ir lá olhar a mensagem. Então, a Receita não manda, em hipótese alguma, o e-mail direto para a caixa postal, para o e-mail. Para o e-mail, né? Até porque ali tem validações. Isso. Vai mandar um código, que você vai ter que pôr esse código para poder entrar. Enfim, são etapas para justamente manter a segurança. Agora, até isso acontecer, muita gente já caiu e creio que muita gente ainda vai cair. Infelizmente, né? Porque os golpistas eles estão mandando. Tem gente que está mandando ainda por WhatsApp. Imagina Sim. a Receita Federal com o seu WhatsApp mandando como... Não existe. Gente, não existe e nunca é demais a gente reforçar. Essas comunicações não são da Receita Federal. Você provavelmente vai cair num golpe se você acessar a esses links, enfim, essas fontes aí que estão mandando esses comunicados, né? Nós temos um chamado cashback. Cashback é muito bom para quem faz compra em loja, né? Quem não gosta do cashback, desconto e cashback, enfim. Mas o que significa no imposto de renda cashback? Então, significa que uma parcelinha daquilo que você está e vai pagar, você pode restituir. Então, a Receita está criando esse sistema de cashback para incentivar também as pessoas a declararem corretamente, a poderem usufruir desse sistema deles, como forma de também receber um pouco de volta. E isso depois é depositado na própria conta? Sim, exatamente. Pelo mecanismo da Receita Federal? Isso. Tá. Se existe já cruzamento de dados, e isso é uma realidade, inclusive o ministro andou falando há poucos dias da intenção, né, e junto com os diretores da Receita Federal, de fazer logo em seguida o cruzamento total. Isso significaria o quê? Que a gente não precisaria nem mais preencher. Claro que eu acho que aí teria que ter uma validação por parte do titular, né, daquela declaração, para não, é isso aí ou não é isso aí. Mas será que estamos muito longe disso? Eu creio que não. Tá? Quando chegou a pré-preenchida, ela já é um passo bem importante nessa automação e o cruzamento está cada vez maior com as informações. Claro que a gente tem aí um leque de órgãos que precisam estar interligados. Então, um exemplo é a renda no exterior. Então, hoje já existem mecanismos do Banco Central e declarações que estão cada vez mais obrigatórias para que a gente informe quem tem renda no exterior, o que ganhou, de que forma está transacionando esse dinheiro, para que também cruze com a declaração. Então, é um caminho, eu vejo a curto prazo, curto e médio prazo, de que sim, a gente chegue nesse ponto de só olhar, já virá pronta a declaração, a gente só vai dar uma olhada e dar o ok para a Receita Federal. Porque essa integração, a fiscalização da Receita está muito maior no cruzamento de informações. Isso é para o bem e é para o mal. O mal que eu digo é aqueles que gostavam de se aproveitar da situação, e eu lembro disso, para, por exemplo, ter restituição. Exato. Restituição indevida. Hoje é muito mais difícil, digamos, dar um golpe na Receita? Sim, é mais difícil, justamente por conta desses cruzamentos. Então, existem balizadores ali da Receita Federal na declaração, onde ela vai entender se, de fato, aquele valor que declarou como um desconto de despesa médica, por exemplo. Hoje está tudo cruzado, né, com o CPF do médico, com o CNPJ da clínica ou do hospital.
Então, no momento que você declara, ele faz diretamente aquele cruzamento com a despesa, com o prestador do serviço, o profissional, e já vai saber se é ou não verdadeiro. Dependendo do montante que se declara, ele acende uma luzinha vermelha lá, né? Opa, esse valor aqui está muito alto. E eu poderia te dizer que hoje o recebimento de processos judiciais, quando a gente recebe aquele valor alto num processo judicial, por exemplo, ou trabalhista, é onde a Receita mais pega também. Então, ela vai te notificar para que tu preste contas. Ok, tu está declarando esse valor aqui, eu quero que tu me mostre os documentos que comprovam esse valor. Então, assim, de forma automática, a Receita já faz os cruzamentos básicos, tudo que extrapola daquele cruzamento básico, ela vai pedir explicações. Uma coisa que eu, enquanto contribuinte, até então ficava bem tranquilo, é o seguinte, bom, eu tenho uma ação judicial, automaticamente, se eu ganhar a ação, o governo já botou a mão no que é dele, do que é de direito, em termos de tributo, de imposto e tal. Mas mesmo assim, ele pode me pedir satisfações? Pode, porque a declaração anual ela é um ajuste anual. Porque existem as atividades e regras onde tu já contribui ao longo do ano. Então, se você recebe salário, é descontado na fonte esse imposto. Sim. E chega lá na declaração, tu tem um ajuste anual, ou seja, soma tudo que recebeu, menos tudo que posso deduzir e vai ter ou que complementar esse imposto ou vai receber de volta. Então, isso que a pessoa tem que sempre ter em mente. Ali eu não estou prestando contas para pagar sempre mais. Não, eu posso receber de volta, mas é um ajuste de conta. Então, existem as regras ao longo do ano que eu preciso cumprir e lá eu vou prestar contas desse ajuste. Imagine uma avenida com duas mãos, né? Uma que vai e uma que vem. É o quanto eu recebi, o quanto eu gastei e o quanto disso que eu gastei que pode ser abatido, inclusive, porque é direito meu, é questão de saúde, enfim, outros... Não sou especialista para entrar, mas só para dizer que essas duas mãos elas têm que ter harmonia. Não exatamente vão ser o mesmo movimento, né? Isso. Vão ter o mesmo movimento, mas qualquer erro, tanto em um quanto qualquer uma das direções, pode gerar problema na declaração. A restituição, que é o valor que a gente recebe no caso de ter uma das vias ter desequilibrado. Eu tenho que receber porque eu paguei mais do que... a restituição, ela está também com prazos mais exíguos? Ela está mais ágil com as novas declarações? Sim, para quem informa o PIX, que é no CPF, para quem tem PIX CPF, que é o único caso que a gente pode informar o PIX, é quando a chave é CPF, então essa restituição é mais rápida. E observando também aquela questão de legislação, né? Me parece que são idosos, as pessoas com doenças... Sim, os prioritários, né? Eu até não lembro direito quem... Idosos e portadores de doença grave sempre serão prioridades no primeiro lote. E aí, quem entregou a declaração dentro do primeiro mês, que seria o mês de março, também entra como prioridade nos primeiros lotes, depois quem tem o PIX CPF informado para restituição. Eu até tenho dúvidas se tem muita gente que não indica ainda o PIX, porque hoje é tão usual, a gente usa o PIX para tudo, que é muito natural que ali na declaração você indique o PIX para receber o valor, que vai ser muito mais rápido. O entrave maior o entrave maior tem sido a pessoa não ter a chave PIX como CPF. E a declaração não aceita outro tipo de chave. Tem que ser o CPF, é verdade. Isso mesmo. Então, é o único entrave para não informar o PIX. Você tem condições de mudar a chave. Isso é bom que se diga também na instituição bancária, onde você tem o vínculo, né? Porque isso gera uma facilidade maior. E a gente está vendo aqui que é uma boa facilidade, principalmente para quem... né? E quem não precisa. Aqui uma pergunta, e aqui já entramos, além das novidades da declaração deste ano, entramos em perguntas recorrentes. Não necessariamente da declaração deste ano, mas de outros também que as pessoas ainda têm dúvidas. Por exemplo, investimento em criptomoedas. Isso é passível de prestação de contas da mesma forma que um recurso outro normal, entre aspas? Sim, inclusive entrou nas obrigatoriedades. Então, hoje, mesmo que tu não atinja a renda, o limite mínimo obrigatório para a declaração, se tu investe em criptomoedas, independente do valor, está obrigado a declarar.
tá? Então, é uma das novidades que entrou para a obrigatoriedade da entrega da declaração. E aí, tanto o ativo que tem que ser declarado, quanto o rendimento dessa aplicação estão obrigados à declaração. Posso lhe fazer uma pergunta bem de leigo? Claro. Que muita gente aí pode estar pensando. Existe essa prestação de contas para quem tem investimento em cripto, que para mim é um mundo um tanto... É possível? As pessoas têm acesso a isso para fazer essa prestação de contas? Geralmente, quem investe em criptomoeda, investe através de uma plataforma, de um agente, né? Esses bancos de investimento. E esses bancos de investimento possuem também os informes de rendimento, os controles, né? E isso deve ser mantido também em paralelo. Fora isso, sempre que há ganho de capital em cima da compra e venda dessa Quando se transforma em dinheiro exatamente, mesmo. Também... Não que cripto não seja dinheiro, mas... Também deve-se recolher o imposto de renda ao longo do ano e não só na declaração do imposto de renda. Então, há sim, quem investe nesse tipo de ativo precisa ter um controle paralelo. E aqui eu peço, desde já, mais uma vez, desculpa, porque a linguagem não é exatamente de contador, de pessoas que têm especialidade na área. Eu estou falando como leigo, dizendo que cripto não é dinheiro. Não, cripto se transforma em dinheiro, como a gente está acostumado a falar e ver, só que a partir do momento que há uma conversão, né? E aí é que entra o valor do teto, aquele que a Michele está falando que é tão importante. Aí eu resolvo diversificar meus investimentos. Quem eu? Mas estou dando um exemplo, tá? Vou comprar joias. Como é que se faz uma prestação de contas em termos de declaração de imposto de renda disso? Declarando. Existe um item lá na declaração de bens e direitos que é para declarar as joias. Que daí então, entra em bens e direitos, porque tem que ter, logicamente, recibo, nota. Sim. É o mínimo que se espera ao adquirir um produto, né? Sim. E aí, quando se fala de joias, existe uma certificação, né, dessa joia. Então, a própria ou empresa que vendeu, existe um certificado para essa joia. E isso que comprova o quanto que se pagou, nota fiscal também. Então, é como comprar um carro. Né? Então, vem essa documentação com o valor que foi investido nessa joia e se declara no item específico. Então, é bens e direitos, que é onde você coloca, né? É onde tem o imóvel, tem o automóvel, enfim. Porque não é exatamente ganho de capital. Não, sempre que tu compra um bem, ele é um bem ou direito que vai ser declarado na declaração, né? É o teu patrimônio. Quando tu vende esse bem, pode vender por um valor acima do que se pagou, e aí você tem um ganho de capital e se calcula o imposto e paga, ou você vende por menos do que você adquiriu. E aí não existe ganho de capital, mas tem que fazer a baixa desse bem na declaração. Isso é importante as pessoas saberem, porque, assim, eu repito, o mínimo que se espera é que haja uma nota fiscal, no mínimo um recibo de compra, para provar a lisura do processo. Eu comprei uma joia, sei lá, de uma fonte não... Bom, aí é até um processo ilegal, porque você não está passando pelos trâmites, né, naturais, então isso não tem como comprovar para efeitos de imposto de renda. Também depois, se for para o mercado clandestino para vender, é uma coisa que não está em acordo com a legislação, né? Eu preciso fazer um intervalo. Em seguida, eu quero voltar com dúvidas. Certo. Mais dúvidas a respeito de declaração do imposto de renda, não só a respeito deste exercício, mas são coisas que a gente traz lá, né, de outras declarações. Gasto com saúde, gasto com dentista, tudo é deduzido ou não é deduzido? Gasto com educação, até hoje tem gente, curso de línguas, não pode abater no imposto de renda. E a minha mãe? A minha mãe eu gasto com ela. Eu posso abater um residencial geriátrico fazendo a declaração no meu nome? Enfim, tem tanta coisa e eu peço licença para fazer um intervalo rápido aqui no Visão 360. A gente já volta falando sobre declaração do imposto de renda. Já a gente volta.
Anote aí, dia 29 de maio. 29 de maio é o último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, ano base 2025. E é sobre imposto de renda que nós estamos falando hoje aqui no Visão 360, recebendo a Michele Modelski, contadora, empresária e CEO do Grupo IN. Tirar uma dúvida aqui, vocês ainda fazem muitas declarações, vocês, eu digo, contadores, quem está sempre lidando, e é uma curiosidade porque o programa está cada vez mais intuitivo, ele está teoricamente mais prático, mais amigável, mas tem muita gente ainda que procura ajuda profissional? Sim, muitas pessoas. As pessoas mais velhas que não sabem mexer no programa, então a gente faz muito também. Pessoas que têm dúvida na forma de declarar alguma das situações, porque o que o sistema é fácil e intuitivo de declarar? O rendimento do teu salário, né, as tuas contas bancárias, o saldo das contas e algum patrimônio que tu tenha, uma casa, um carro. Agora, o que foge dessas operações, as pessoas têm dúvidas. Por exemplo, como declarar as criptomoedas, como declarar quando eu vendo a minha casa. Então, essas dúvidas são muito específicas e as pessoas têm medo de declarar errado. Então, acabam procurando o profissional. Profissionais liberais que têm várias fontes de renda e não só a renda, né, não é um salário, por exemplo, também têm dúvidas. E quando a gente faz, nós profissionais que fizemos a declaração, a gente não olha só para o papel aquilo que está declarado. A gente faz uma análise do qual foi o ganho, a evolução patrimonial desse profissional, principalmente quando são empresários, profissionais liberais, quanto foi a evolução desse patrimônio, se está condizente, né, com o que ele está, de fato, declarando. Então, existe uma análise também por trás disso. Muita gente sequer sabe que existe o chamado ECAC, né? O sistema de comunicação que tem níveis, inclusive, né? Bronze, prata, ouro, dependendo da qualificação que você tem, você consegue mais acesso ou menos acesso, para diretamente ver como está a sua vida ali perante o imposto de renda, por exemplo. As pessoas, muitas delas, não sabem. Isso. Porque delegam, e aí tem um lado bom que é o seguinte, faz corretamente, né? Porque o profissional ele vai fazer o que tem que ser feito. Só que assim, não vale também aquela história, vou perguntar para o contador como é que faz isso aqui. Aí é abusar também da boa vontade. A perguntinha. Deixa eu fazer uma consultinha rapidinha aqui, na verdade, é o trabalho. O profissional, ele vive disso. Imagina um advogado dando atendimento sem cobrar honorários, o médico fazendo o atendimento sem ter o valor que lhe é cabível. Exato. Então, tem que ter esse respeito também. Imagino que tenha muita pergunta nesse caminho, né? É aquela velha história, às vezes está num restaurante, tu é contador, deixa eu te fazer uma perguntinha. Claro que é assim, é uma questão de respeito de parte a parte, mas também nunca se deve abusar do respeito. Pergunta que envolve muita gente nesse Brasilzão, né? As pessoas que são MEI, microempreendedores, e que às vezes confundem ali o CPF com o CNPJ. Eu já não sei mais o que eu declaro aqui ou ali, do que entrou da minha empresa. É muito complicado de manter esse controle, de fazer essa declaração, não? Na verdade, o MEI precisa ser instruído, né? Então, mesmo que seja MEI, ter um apoio profissional é fundamental, porque não é tão simples assim. Então, quando eu emito uma nota fiscal, eu sou MEI e emito a minha nota fiscal para receber por um serviço ou por aquilo que eu estou vendendo, aquele produto, aquele valor não é todo meu, né? Aquele valor é da empresa. Então, existe dentro da empresa que tem o CNPJ do MEI, eu posso retirar um prolabore, que é o meu salário, né, pelo meu trabalho, e aí o que eu tirar extra daquilo ali é uma antecipação de um resultado. E eu preciso ter o controle de tudo que eu recebo, menos tudo que eu gasto com a minha atividade. E só essa diferença é que fica para mim enquanto MEI, né? E aí isso tem que ser controlado mensalmente para que eu faça uma declaração anual deste CNPJ, declarando todo o valor que foi recebido em notas fiscais,
tudo que foi gasto pela minha atividade e eu, enquanto pessoa física, preciso informar na minha declaração só o que eu recebi, né, deste MEI. E isso é uma confusão bem grande, porque nem todo o valor é isento dentro do MEI. Eu preciso de um cálculo para entender qual a parcela que é tributável e qual a parcela que é isenta. Então, é um cálculo um pouco mais complexo. Mas, por exemplo, eu, Glauco, vou fazer... Agora eu estou fazendo a consulta. Olha a perguntinha. Ó a pergunta. Não, eu estou falando em suposição, dando o Glauco como exemplo, mas eu tenho um MEI. Mas eu, Glauco, enquanto CPF, tenho que fazer a minha declaração. Sim. Vai aparecer na minha declaração, no meu CPF, o CNPJ da minha empresa, o quanto eu auferi daquela empresa, né? Mas eu tenho que fazer a declaração do CNPJ também? Também. Anualmente, o MEI presta uma declaração de rendimentos também, com aquilo tudo que ele movimentou durante o ano. É muito comum ter confusão, então, nesse... É muito diferente quando eu falo em simples, que é aquele outro empreendedor que tem talvez um ganho maior do que o MEI. Isso. É diferente. É muito diferente. Porque a empresa que opta pelo Simples Nacional é uma empresa já maior, né? Porque o MEI a gente tem uma limitação de faturamento anual até R$81 mil por ano. Então, acima disso, eu não posso mais ser MEI. Daí, eu tenho que transformar esse MEI numa microempresa e aí ela passa a tributar pelo Simples Nacional, que é um outro método de pagamento dos impostos. Perguntas, e elas sempre aparecem ano após ano, porque eu não sei se as pessoas esquecem, se as pessoas querem saber se teve alguma modificação ou não. Despesa com saúde bucal, dentista, isso abate no imposto de renda? Abate e não tem limitação. A despesa médica e odontológica não tem limitação de valor. Então, eu posso declarar todos os valores que eu gastei durante o ano. Então, eu vou lhe fazer mais uma consulta aí do Glauco. O Glauco fez um exame, fez um raio-x, uma tomografia, só para dar um exemplo aqui. E até aconteceu comigo. Agora eu estou fazendo a consulta. Mas eu não recebi nota fiscal. Isso, automaticamente, essa empresa ela vai mandar esse comunicado. Eu estou falando daí da outra declaração, mas poderia ser do ano passado. Essa informação vai chegar diretamente na Receita Federal ou preciso pedir lá, olha, preciso da nota fiscal, eu tenho que botar na minha declaração também isso aí. Sim. Existem responsabilidades, né? E cada pessoa aí exerce o seu papel. A obrigação é da empresa ou do profissional que presta o serviço em fornecer a nota fiscal ou o recibo, né? Eu que paguei por esse serviço, com um simples comprovante de pagamento, eu já comprovo que eu fiz aquele serviço, que eu utilizei. Obviamente que se eu declaro e o profissional que não emitiu a nota ou o recibo não declarou, vai cair na malha fina a declaração e a gente vai ter que cobrar do profissional que ele regularize a situação dele lá. Mas em tese, o profissional e a empresa que presta o serviço, ela tem a obrigação de emitir a nota fiscal ou o recibo. As perguntas dos universitários, começa a surgir pergunta de tudo que é lado, né? A pergunta é sobre o PIX. Por exemplo, eu estou pagando exames com PIX. Isso funciona também para o PIX? Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque se pagasse com cartão de crédito, teria um tipo de comprovante, mas por PIX também vai ter um comprovante de transação. Sim, tem o comprovante da transação ali do PIX, é o comprovante de pagamento, né? O que a gente precisa exigir da empresa é a nota fiscal ou do profissional, quando é pessoa física, o recibo, né? Que hoje é um recibo eletrônico, inclusive, ele declara direto na Receita Federal. Então, quando o profissional ou a empresa já faz isso automaticamente, quando eu puxo a minha declaração pré-preenchida, já vem a informação. Se não está ali na pré-preenchida, eu posso inserir essa informação. Mas aí, se o profissional ou a empresa lá não declarar, no tempo hábil também vai cair esse cruzamento aí. Cursos de línguas. Isso me perguntaram. Quando eu falei que, olha, vamos falar sobre imposto de renda na segunda-feira, um conhecido me perguntou, vem cá, mudou? Mudou o quê? Não, porque é um absurdo, mas o curso de línguas, ele não era passível de abatimento. Exato. Continua assim? Continua, não mudou.
Não, Segue não, sendo... Meu amigo, não vou falar o nome, continua do mesmo jeito, velho. A despesa com instrução que a lei permite sempre escolas particulares, né, de ensino fundamental. Até um limite? Sim, tem R$ 3.225. Então, é o colégio, né, a escola de ensino fundamental, ensino médio, a faculdade, então, a universidade, faculdade, pós-graduação, isso, mestrados, então, esses estão contemplados, mas as escolas de línguas não estão. E quando nós falamos em gasto em saúde, é o único que não tem limite? É o único que não tem limite. Bom, pelo menos isso, porque as pessoas gastam muitas vezes e muito, né? E aí tem essa possibilidade de abater ou até de receber, no caso da restituição. Mas é importante ter esse cruzamento para ver a veracidade deste pagamento, logicamente. Né? Porque senão, as pessoas que têm dependentes, mas não oficiais. E aí vamos trazer aquele exemplo, né? As pessoas, por exemplo, ajuda a pagar um residencial para a mãe, medicamentos, enfim, a manter uma mãe, uma tia, enfim. Sim. Mas esta pessoa não está vinculada diretamente a quem está fazendo a declaração, ao CPF daquele que está fazendo a declaração. Ele pode abater alguma coisa ou não? Ele pode. O que precisa ser esclarecido e que muita gente não sabe é que a renda da mãe ou desse idoso... Que seria dependente. Que seria dependente, também tem que ser declarada na tua declaração. Então, muito provável que a sua mãe receba uma aposentadoria ou uma pensão do governo. Esta aposentadoria e essa pensão tem que ser declarada na declaração de quem está declarando ela como dependente. E essa renda soma com os teus rendimentos. Então, tem que ver se vale a pena, porque aí muitas vezes vale a pena fazer a declaração dela separado. Né? Se essa pessoa precisa, cai nas obrigatoriedades de declaração ou não, né? Aí, em geral, nem sempre vale a pena. Em geral, porque tem que somar os ganhos, logicamente. É que o olho grande, ele tende a ver o seguinte, eu já estou falando de olho grande, tá? Não, que se alguém tiver o chapéu aí, eu vou botar porque aí aumenta a quantidade de deduções, os abatimentos, porque ela gasta muito em saúde, em medicamento, em médico e tal. E aí, o que eu faço? Eu abato do meu, só que você tem que somar também o que ela recebe. Exatamente. E aí, como disse a Michele, na maioria das vezes... não compensa. Porque por dependente, tu vai poder abater 2.275 por dependente. Sim. Então, a renda dela tem que ser somada. Isso é o mesmo valor, por exemplo, um menor de idade, meu filho... Sim. É que muita gente... Gente, isso aí é legislação, é regra, tá? A gente tem o direito de ficar bravo. Que não há correção. O imposto de renda ele deveria ter sido corrigido com o passar do tempo, mas ele não foi corrigido como deveria ser. Então, a gente, na verdade, despende muito mais dinheiro do que, na minha opinião, isso aí. Sim. Mas é a opinião de grande maioria dos especialistas. Despende muito mais do que deveria despender pro governo. Tá? Essa é uma questão que é bem sensível, enfim. 29 é o prazo. Isto. E tem aquela velha recomendação, manda. Sim. Porque se não mandar, tem implicações. Mas se mandar errado, também tem implicações. Por que eu devo mandar, então? Para não ter a multa de R$ 135,74. Esse já é o primeiro ponto. Então, desde que faça o envio, mesmo que tenha algo errado, que identifique depois, faz a retificadora. Então, para que não haja incidência da multa. A retificadora, eu preciso ter acesso ao ECAC, é isso que a gente estava falando antes ou não? Tudo pelo programa. Pelo programa mesmo. Tá. E a grande questão também de simplificada ou a declaração completa. A declaração, ela vai me dar qual é a mais vantajosa? Vai. Está correto isso? Sim. Está correto. No próprio cálculo? No próprio cálculo. À esquerda, ali no programa, já fica sempre o comparativo das deduções, pelas deduções legais, que é a completa, ou pelo desconto simplificado. Então, tudo vai depender do quanto se tem de renda, do quanto se tem de abatimentos, para saber se vale a pena uma ou outra. Eu não tive rendimento, mais uma consulta, não é do Glauco, tá?
não tive rendimento para atingir, né? Teoricamente eu estou isento. Com os rendimentos que eu recebo, seja de aposentadoria, seja de alguma atividade liberal que eu faça, mas eu tenho um apartamento em Porto Alegre, eu tenho uma casa na praia, eu tenho 2 carros, que com o tempo eu consegui, né, adquirir esses bens. Eu tenho que declarar. Se esses bens ultrapassarem R$800 mil, é obrigado a fazer a declaração. Abaixo disso, e não estando inserido em nenhuma das demais obrigatoriedades, aí não precisa. Isso é muito fácil, quer dizer, muito fácil, mas falando desses bens que eu falei, uma casa em Porto Alegre, uma casa na praia, 2 carros, você vê que 800 mil é a tal da correção, que isso se arrasta há muito tempo, né? Sim. A discussão no Congresso que não se corrige o imposto de renda e isso passa de governo para governo, não estou falando de esquerda, direita, é tudo que é lado. E não tem essa correção, né? Se eu não mandar até o dia 29 e negligenciar, eu tenho implicações legais, eu Sim. fico impedido, se eu quiser comprar alguma coisa, eu não tenho... Além da multa, as implicações são, primeiro que tu fica como irregular no teu cadastro lá da Receita Federal. Então, quando tu consultar o teu CPF, vai aparecer irregular. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, pode haver tu não consegue tirar o passaporte, pode ter restrições bancárias, pode ter restrições no momento de vender um imóvel, por exemplo, onde tu precisa das certidões e não vai conseguir emitir a certidão. Então, são essas as implicações no momento em que tu era obrigado e não entregou. Então, não é só a multa. No momento que passa o tempo e tu não faz essa entrega e não regulariza, acaba te dando esses transtornos aí em outras operações. Os universitários não param. Dólar segue a mesma regra do ouro ou não? Porque se a pessoa comprar dólar, por exemplo, a título de investimento, ou até está comprando dólar porque pretende usar numa grande viagem com a família e tal, isso tem que ser, tem que prestar contas? Sim, a gente tem na declaração de bens e direitos existe dinheiro e espécie. E dentro dessa rúbrica também diz se esse dinheiro de qual país se refere, né? Então, se ele é brasileiro, se é em outros países também. Por exemplo, pessoas que mantêm contas bancárias em outros países, em dólar, também precisa ser declarado. E o cuidado aqui é a variação cambial, porque quando tu compra dólar, né, comprou por um X, daqui, sei lá, um ano vai querer trocar esses dólares, a taxa cambial é outra. Então, se essa variação foi positiva e tiver dentro do limite de isenção, ok. Se não estiver, vai ter que pagar imposto sobre essa variação. Sim, porque ganhou um din-din em cima disso. Exatamente. As pessoas têm que ter essa noção aí. Enfim, os universitários, eles não param de... Gente, eu estou terminando o tempo aqui. Os universitários querem saber mais detalhes sobre cartórios, isso que a Michele falou, porque os cartórios já, grande parte deles já mandam as informações, né? Isso. Mas tem que conferir isso na declaração preenchida para ver se bate. Exato, porque os cartórios agora, eles são obrigados a informar também toda e qualquer movimentação dos bens, né? Compra e venda. E quando faz a pré-preenchida, nem todos os cartórios estão ainda interligados, dependendo da cidade, dependendo do estado, não está vinculando. E alguns, poucos aqui, por exemplo, Porto Alegre, que estão. Então, sempre tem que checar se veio o valor correto. Outro detalhe importante, né? Na pré-preenchida só vem assim, declarado por CNPJ X no histórico, que não diz nada. Então, é importante colocar o histórico correto, né? Qual bem é esse, que tipo de bem, que eu tipo posso de transação. Complementar ali? Sim, devo. O próprio contribuinte deve preencher o histórico corretamente. Assim, quanto melhor, mais completinho, menor a possibilidade de se incomodar. Menos vai se incomodar, certamente. Eu quero agradecer, teríamos mais assuntos, os universitários não param, eu vou tirar o retorno, os universitários eles não param de fazer pergunta. Eu quero agradecer muito a Michele Modelski, contadora, empresária e CEO do Grupo IN. Pessoal que quiser informação nas redes sociais, tem acesso lá para buscar. Olha, estou desesperado, eu preciso fazer
me dá uma consulta paga, é só procurar a Michele, então. Exatamente, pode me procurar nas redes sociais, no Instagram. A nossa empresa também, o Grupo IN, tem o seu Instagram, né? @grupoin_. Então é só chamar lá nas redes sociais que a gente atende. Tá certo, então. São os amigos do Leão, tá? Isso aí. Já diz muita coisa. Muito obrigado pela sua companhia, você que está sempre com a gente aqui no Visão 360, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Boa declaração, hein? E até a próxima.